Neste tempo que nós estamos vivendo marcado por tantas incertezas, nós temos uma certeza: Deus está ao nosso lado. Ele caminha junto conosco na penumbra desta vida, iluminando e dando sentido para cada passo nosso. Eu desejo para você que a paz dessa certeza alcance teu coração no início desse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acolho, Senhor, o teu amor. Amor que vai nutrir a minha fé pela escuta da palavra. Amor que vai cuidar de mim ao longo desse dia. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontravam algum fruto. Quando Jesus chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando tiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto mais nós vamos meditando o Evangelho de Jesus, maior a nossa fé vai se tornando, porque nós vamos ouvindo as suas promessas, vamos contemplando o seu agir, vamos vendo tudo que ele traz para a humanidade e o nosso coração vai se fortalecendo na fé. E a fé gera em nós a esperança. E o que é a esperança, minha gente? A esperança é esta força que nasce no nosso coração pela graça de Deus, porque ela é uma virtude teologal, ou seja, é um dom. A esperança é um dom que Deus coloca no coração do homem de fé, para que nós desejemos como felicidade os bens de Deus. O homem de esperança, a mulher de esperança, sabe que a sua felicidade vem de Deus. E não apenas sabe, mas deseja. Eu quero que na minha vida o bem de Deus aconteça, não pelas minhas forças, mas pelo poder do nosso Deus, que age em nosso favor, e isto apoiado sempre na unção do Espírito Santo. É maravilhoso a gente viver de esperança, é maravilhoso a gente cultivar no nosso coração essa virtude. E aí você poderia falar assim, mas padre, qual a relação que esperança tem com o evangelho que nós acabamos de ouvir? Porque nós acabamos de ouvir Jesus que amaldiçoa uma figueira porque ela não tem fruto, e depois ele entra no templo numa atitude que nós não estamos acostumados também a ver dele, e ele expulsa todos os cambistas, expulsa todas as pessoas que estavam ali, transformando a casa de Deus numa casa de comércio.
A esperança, ela tem duas filhas, vai dizer Santo Agostinho. A primeira delas é a indignação. Porque quando eu tenho esperança nos bens de Deus e olho para a realidade e vejo a distância que existe entre o bem de Deus e aquilo que nós estamos vivendo, então a gente fica indignado. Jesus, ele fica indignado diante daquilo que está acontecendo na casa do Pai. Ele sabe qual é a promessa. A promessa é: este templo vai ser uma casa de oração. Esta é a palavra que veio do coração de Deus. Essa é a esperança de Jesus, que o templo se torne um grande lugar de oração, que a sua casa, que a igreja, seja este lugar onde todos orem, onde o poder de Deus se manifeste. Mas naquele momento, o que ele encontrou foi algo completamente diferente. Então ele fica indignado. Do mesmo modo acontece na figueira. Ele procura o fruto, mas não encontra. Então isso também deixa ele indignado. Irmão, eu sei que você tem esperança nas promessas de Deus. Eu também tenho esperança nas promessas. E a felicidade que Jesus nos promete é coisa linda, é coisa grandiosa. Ele prometeu que no seu reino a vida é plena, que a dignidade é respeitada, que todos têm o seu lugar e a sua vez. Essa é a promessa dele. Mas olha para o mundo que a gente está vivendo. Olha para esta realidade que nós estamos vivendo, minha gente. Não tem como a gente não ficar indignado. A gente fica indignado num país onde a vacina não chega para todas as pessoas. A gente fica indignado com a indiferença diante do sofrimento de tantos irmãos. A gente fica indignado com essa questão, mas também ficamos indignados com a nossa própria realidade. Olha pra gente. A gente fala que acredita nas promessas de Deus, mas a gente vive completamente o contrário. Mas Santo Agostinho, ele diz que a esperança tem duas filhas e não apenas uma. A indignação, que é esta não aceitação das coisas como elas estão, sobretudo quando elas estão contrárias às promessas de Jesus. E a segunda filha da esperança é a coragem, porque também não adianta eu ser um indignado que percebe, que vê, que fala, que reclama. Não! O mundo não precisa mais de reclamações. O mundo não precisa de gente que fica o tempo todo falando. Isso não é esperança. Isso não é indignação, porque a esperança que gera indignação, ela também gera a coragem para mudar a realidade. Jesus não olhou para o templo e falou para os discípulos: nossa, vocês viram aquele povo ali? Tá fazendo tudo errado. E ó, desceu a língua, reclamou. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, o que mais tem é gente reclamando. O que mais tem é gente apontando que está errado. Mas isso não basta. Se como Jesus você tem esperança e Ele é a sua esperança, então hoje nós somos convidados, junto com a nossa indignação, a ter coragem de se levantar e mudar esse mundo. Ter coragem de fazer como Jesus, colocar o mal para fora e permitir que o bem entre. E Jesus, no final do Evangelho, ele vai nos mostrar qual é o princípio de todo bem: a oração. Quando Pedro viu que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado secou, ele fala: nossa, Jesus, você viu que secou? Jesus vai falar: tendes fé em Deus. Porque se você tiver fé, você vai pedir para aquela montanha mudar de lugar e ela vai mudar. A oração é força que transforma. Você quer mudar esse mundo? Você quer superar todo o mal que está fora e dentro de você? Comece pela oração. Uma oração acompanhada de ação. Porque Jesus mostrou e deu exemplo. Ele rezou e confiou. A fé tem poder de mudar todas as coisas. Este mundo que nós enfrentamos, ele vai ser mudado pela gente de fé. Ele vai ser mudado pela gente que tem esperança. Ele vai ser mudado pela gente que ora. Mas também vai ser mudado pela gente que trabalha. Eu rezo. Deus me dá a esperança. Minha fé me transforma e eu mudo o mundo. Foi isso que Jesus fez. Falou. Construiu esperança. Se indignou e foi lá e agiu. Que a tua oração, confiando que para Deus nada é impossível, confiando neste poder transformador da fé, possa te levar a uma ação comprometida. Porque esperança não é a gente ficar com as mãozinhas postas para receber. Esperança é a gente levantar
para alcançar aquilo que Deus está mostrando. A promessa Ele mostrou. Agora está na nossa hora. Precisamos ter coragem. Coragem de lutar contra todo o mal que mora em nós. Por isso que Jesus começa dizendo, olha, quando você for rezar, perdoa todo mundo que te fez mal. Porque é um ato de coragem a gente tirar isso do nosso coração, a mágoa, o rancor. É aqui que começa a mudança do mundo. Aí eu tirei do meu coração a mágoa, o rancor, o mundo já mudou dentro de mim. Agora, e essa mudança que Deus fez aqui, eu vou levar para o mundo. Coragem. O mundo está precisando de homens e mulheres movidos pela esperança. Vê o bem que Deus mostra e trabalha para construí-lo. Vamos juntos? Eu te convido. Vamos esperançar. É tempo de viver esperança. Que Deus abençoe você, para que ao longo desse dia a sua fé fortaleça a sua esperança e que a tua oração mude na sua vida tudo aquilo que precisa ser mudado. E que a sua oração, associada ao seu trabalho e à sua luta, mude o mundo, mude tudo, para que possamos verdadeiramente alcançar a felicidade que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.